Bate-papo. Sem preconceito. Hoje, sexta-feira, é dia do Espaço Sem Preconceito aqui no Panorama. E nós estamos recebendo o mestre Carcará, professor e mestre de capoeira. São quase 30 anos de atuação nas cidades aqui da região. E a gente quer conhecer um pouquinho mais desta história. Mestre, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na bancada do Panorama. Bom dia, prazer é meu em poder voltar a casa aqui, que eu tenho o maior carinho, né? Desde o seu Lauro Mira, o Pedro pai e o Pedrinho filho. Olha aí, Paulo Renato Narciso, acho que nem ele se conhece mais por esse nome. Alguém te chama assim? Se me chamar, eu nem olho para trás. Vou chamar Carcará, ou da capoeira, né? Às vezes chama de Caracará, entendeu? Mas pelo nome não tem como atender. Olha só, vamos contar um pouquinho dessa chegada aqui na região. De onde vem esse mestre? Essa chegada aqui, é uma história assim, eu vou fazer curtinha, né? Estava na Europa, certo? Trabalhando com capoeira. Aí da Europa eu vim para Torres, fui para Salvador. Salvador eu fui para Ilhéus, e de Ilhéus eu vim para Torres, e de Torres para Lajeado. Isso em 1994, a convite da Sabrina Mazzolin, que Deus a tenha, né? E a família dela que me deu o primeiro suporte para vir aqui trabalhar com a capoeira. Isso lá em Cruzeiro. Ela era de Cruzeiro, mas eu vim para Lajeado direto para Lajeado. Até porque a Univates estava querendo ter, na cadeira de educação física, lutas. Então, eles achavam interessante ter a capoeira, porque a Sabrina, o Alan, né, eles tinham contato com Santa Cruz do Sul, com o professor Neri, que cuidava da cadeira de educação física lá em Santa Cruz do Sul. E aí fizeram uma ponte. E como eu estava meio que man baby, né, e aí eu vim. Mas é gaúcho? Sou baiúcho. Eu faço questão de dizer baiúcho porque quando eu nasci em Porto Alegre, eu era pequeno, né? E eu fui visitar Salvador por causa dos meus pais. Meu pai, né, era estivador. Então, quando tinha trabalho, os portos, né, chamavam as pessoas para ir para lá. E quando eu fui morar em Salvador, eu tive o acesso direto com a minha cultura e minha negritude, né? Então, eu uso hoje um termo assim, ó, pertencimento e identidade cultural. Não negando, né, que eu nasci em Porto Alegre, sempre digo isso, mas o meu pertencimento, a minha cultura, né, não está no Rio Grande do Sul, está na Bahia, do candomblé, da capoeira, do axé, do maculelê, das comidas afro-religiosas, né? Então, isso tudo me pegou assim, de uma maneira que só teve positividade. Então, como a minha praia é a capoeira, então eu comecei a frequentar Salvador todos os anos. Inclusive, eu levo meus alunos daqui e arredores todo ano para Salvador, para conhecer a capoeira e conhecer a Bahia como um caldeirão de cultura, cheiros, raças, aromas, né? Então, eu acho muito interessante isso. Pertencimento e identidade. Carcará, interessante, daí tu me ajuda aqui a falar um pouquinho dessa história. A capoeira, ela é uma história linda, mas ela começa de forma muito triste. Os negros escravizados, eles não aguentavam mais assistir as mulheres serem espancadas, estupradas, eles apanhavam pior, eram tratados muito pior do que animais. E deles começam a eu acho que eles começam a se defender, eles precisavam fazer alguma coisa. E eles ensaiavam, e eu acho que era até de forma clandestina, né? E eram os negros, os africanos, que eram escravizados, que vinham da África para o Brasil, e a partir dali nasce a capoeira. Eu gostei da tua colocação, porque às vezes as pessoas falam assim, ó, os negros escravos. Aí dá a intenção que os negros nasceram escravos. Não, os negros escravizados e povos de origem, né? Então, sucintamente dizendo, né, a capoeira foi o alicerce que nos deu a liberdade, entre aspas, porque o branco colonizador europeu, ele teve a intenção de trazer negros de várias etnias da África. Cambindas, Axante, Yorubá, Jeje, Nagô, Bantus. Então, o negro, mesmo quando ele era sequestrado na África e trazido no tumbeiro pelo Atlântico, ele mesmo morriam dentro do navio negreiro e eles eram jogados ao mar. Existia uma rota marítima que até conta na história, pela oralidade que eu consegui pegar em Salvador, que já tinha tubarões que ficavam só nas espreitas ali, esperando os corpos que jogavam no mar afora. Então, a atrocidade que fizeram com a etnia negra é muito perversa, né?
Então, o negro atravessando o Atlântico, chegando em terras desconhecidas, né? Ele tinha muito da sua cultura de matriz africana. Religiosidade, as danças de fertilidade. O negro cantava para plantar, para semear, para colher. Tudo isso vem do negro, né? E, inclusive, muitas palavras que hoje a gente usa no português são palavras africanas. Então, a capoeira foi um instrumento de libertação. Por exemplo, quando os negros fugiram, quando houve a invasão holandesa, que os negros fugiram de centenas de milhares para os grandes centros, né? Eles criaram quilombos. Então, dentro dos quilombos, eles praticavam a luta capoeira enrustida. Por isso que muitos pensam que a capoeira é dança. Porque quando os negros estavam, após um dia árduo de trabalho, que era confinado à senzala, fétida, úmida, né? Escuro, eles tinham que ficar ali à noite, acorrentados, certo? E dançavam, cantavam, procriavam, né? Então, a dança, eles colocavam instrumentos de percussão. E quando o dono do engenho mandava o capataz olhar o que os negros estavam fazendo, eles paravam de treinar os golpes propriamente dito e ficavam somente xingando, dançando. Então, o que tinha o feitor? Os negros estão dançando. Aí ele dava as costas, pau comia, né? Porque os negros eram corpulentos, grandes, fortes, porque passavam o dia inteiro trabalhando, né? Então, quando eles fugiam, ganhavam mato, né? Eles eram perseguidos pelo capitão do mato, que era um forte conhecedor da região, botas de couro cru, chapéu, né? Armado, branca e arma de fogo. Ele conhecia a região, então ele ia capturar o negro, porque o negro valia em espécie muito para, né, o dono de engenho. Então, quando esse negro voltava para dentro da senzala, né, ele começava a trabalhar o que ele aprendeu na capoeira, como assim, no meio do mato, observando os animais. Era latente a vontade de libertação. Então, muitas danças que os negros litúrgicas já tinham essa destreza. Então, ia incorporando os movimentos de luta. E daí, então, Aline... é uma luta. É uma luta. Capoeira, mandinga de escravos, ânsia de liberdade. O seu princípio não tem método. O seu fim é inconcebível aos mais sábios dos mestres. Essa é uma frase do mestre Pastinha de Salvador, que é o precursor da capoeira de Angola. É, interessante, Aline. E daí tem muita gente que fala, mas olha a história da capoeira. Olha a simbologia da história da capoeira. Olha o que representa para os negros, para os pretos, a capoeira. E você sabe que no tempo colonial, que lutava contra a República, os regimes, né? A capoeira foi usada por José do Patrocínio, a capoeira foi usada por grandes políticos da época, porque após a abolição, né, de 13 de maio de 1888, Engodo, né, Balela, os negros foram jogados aos grandes centros. Então, o que acontecia? Os políticos estavam querendo organizar, né, o país, e um era republicano, outro era, sei lá, um regime, e pegava os negros, né, que viviam pelos grandes centros e cooptava eles, tipo Malta, e mandava bagunçar com o comício de um. Aí mandava bagunçar com o comício do outro em troca de, né, misérias. Então, a capoeira começou a trabalhar nesse sentido, pela mão dos políticos, trabalhar no modo de dizer, porque eles ganhavam, mas com o intuito de o comício do cara que é abolicionista, vai lá e bagunça. O outro que é republicano, vai lá e bagunça. Então, a capoeira tem seu episódio também nessa nossa política desde os tempos coloniais. E o filho do senhor, que era o dono do jornal O País, que era de muita influência daquela época, né? Juca Reis, que era branco, ele praticava capoeira. E ele foi pego junto com os negros, porque houve uma lei, né, que proibia a prática de capoeira. Essa lei foi criada porque eram centenas de milhares de negros pelos grandes centros. Como o Brasil, naquela época, Salvador era a capital, então eu achava meio ruim ter negros pelos cantos e tal. Então criaram uma lei de engodo para prender os capoeiristas, quem era do candomblé, quem era do samba. Então é uma perseguição, além de a Mãe África, quando chegou aqui, após a abolição, nós ainda éramos açoitados pelo sistema, né? E presos e deportados para a ilha de Fernando de Noronha, onde era uma prisão militar. Está entendendo? Então, mesmo nessa 1800 e a vai paulada, a gente estava ainda sofrendo as consequências que nos deram, né, colocado por ser uma etnia diferente.
A luta começa depois, Aline. O Carcará pode me ajudar. Teve um capoeirista muito famoso, que é o principal do Brasil. É o Bimba, é isso? Isso, eu citei o mestre Pastinha. E daí o Getúlio Vargas reconhece depois a capoeira, né? Correto. Então, tem o mestre Pastinha, que é o precursor da capoeira de Angola, né? Que são 2 estilos somente de capoeira. Capoeira Angola e capoeira regional, do recôncavo baiano. Então, o mestre Bimba, que já era capoeira de Angola, que era raiz, quilombo, senzala, ele começou a colocar movimentos mais de luta dentro da capoeira e criou uma metodologia de ensino. A capoeira era ensinada de pai para filho, de filho para pai, assim ia. Mas o mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, ele criou uma metodologia de ensino. Então, a partir de hoje, a capoeira se ensina assim. Tem os toques de bimba assim, ela se joga assim. E o mestre Bimba era um visionário. Hoje eu peguei um vídeo na África, olha só, de negros angolanos jogando capoeira. E, tipo assim, foi uma troca, né? Sem querer querendo. Porque o mestre Bimba já dizia, capoeira não é para todo mundo, nem todo mundo é para capoeira. E a capoeira vai ganhar o mundo. Nós temos a capoeira hoje, mais de 180 países temos a capoeira. E o mestre Bimba foi o precursor da capoeira regional. Então temos 2 estilos. Regional baiana, do recôncavo, que é o mestre Bimba, e a capoeira de Angola, que é o pessoal mais roots. Raiz. Quero lhe perguntar, dentro da temática do quadro dessa sexta-feira, que é o Sem Preconceito, bom, há quase 30 anos, quando chega por aqui, com a pegada da capoeira, o mestre Carcará, numa região bem conservadora, como é que foi? Teve olhar torto? Como é que foi a questão do preconceito? Houve ou não houve? Houve e até hoje, né? Eu tinha os cabelos mais volumosos, era mais jovem, né? Eu comecei a trazer para os rapazes... Não, esse cachorro aí tu não pode nos passar. Eu falei para a Aline, o Carcará não fica velho. Cara. É verdade. Que raiva dá desse cara, ele tá sempre novo. Obrigado. Obrigado. Já estou no dia 15 de julho, agora fiz 2,62 turbinado, né? Então, e aí, assim, gente, então eu vi que aqui em Lajeado, na região, é muito forte, sim, a presença, né, europeia, alemã, italiana, mas teve um grupo de pessoas que me receberam aqui, Feldes, Mazzolin, finado Ed. Então eu tinha que ficar na casa das pessoas, porque eu não tinha onde ficar. Eu dava aula, não podia ir embora, a aula ia até tarde, como a Sabrina, que eu já citei. Mas na rua, os olhares, né, eram de desconfiança. Pô, esse negão aí veio agora Ribete da Bahia, que tal de capoeira, esses birimbaus. A galera toda daqui fazia capoeira comigo, toda, desde a classe do menino que pedia até um engenheiro, um doutor, um arquiteto. E estou falando isso no pé da palavra, né? Carcará, a gente acompanha há muito tempo. Eu tenho a impressão que a maioria de quem participava do movimento de capoeira promovido por ti aqui em Lajeado e na região eram brancos. Sim, até como eu comentei quando eu cheguei aqui antes, que a minha primeira aula eu dei aula no Alto do Parque. Aí eu cheguei aqui correndo e juntou, assim, acho que, para não mentir, umas 30 pessoas, tudo loirinho, cabelo tal, loiro. Aí eu olhei assim, rapaz, Europa. Rapaz, estou na Alemanha, estou Daí eu comecei a trabalhar. O pessoal vinha só aos finais de semana. Mas daí, claro, tinha essa desconfiança, né? Graças a Deus, eu sempre tive postura, sou um cara de atitude, né? Então, não me deixava levar. Imagina, eu peguei uma galera muito jovem aqui, e muitos hoje que já são pais, estão formados, disse, pô, mestre, se não fosse o senhor aí, eu tinha virado para as drogas, tinha me virado para outras coisas, né, ilícitas, e por causa do mestre de dar ideia ali, cultura, esporte, lazer, né, eu consegui não entrar nessa fria aí, né. Então, muitos alunos que hoje estão aqui comigo e são pais, são chefes de família, peguei meninos aqui com 12, 13 anos, que hoje eu frequento a casa deles, são caras que estão casados, e volta e meia me encontra no centro, vai tomar um cafezinho e vai conversar, mas eu sofri muito, né, aqui, porque as pessoas não aceitavam que o negão, cabelo assim, podia estar no meio dessa rapaziada, de uma classe social abastada, que eu não podia ter comprado uma moto, que eu não podia ter comprado um carro, só que eu trabalhava. Cruzeiro, Santa Clara, Estrela, Vila Nova,
Bom Retiro, e mais os eventos que eu fazia para fora do estado e para fora do país. Eu nunca me esqueço que eu estava dando aula aqui na sauna, e o Pedrinho, né, me ajudava. O Pedrinho até me ajudou a dar aula lá em Cruzeiro, né, o Pedrinho Miller. E aí eu cheguei da Europa, o celular do Miller tinha um Santana naquela época, se eu não me engano, prata, né? E ele emprestou o carro pro Pedrinho lá me buscar no aeroporto. Tu viu que moral? Isso eu não me esqueço, entendeu? E cheguei aqui, já fui para casa do João Pedro e receber um mestre e tal. Pô, cara, eu era... Aqueles que me tinham, eu sempre fui muito querido por eles, porque era recíproco, né? Então, aqui na Jada fez show na faculdade, fez show nas praças, escola, aniversários, né? Boates, quando tinha aqui, a gente fez show na Lupus de Capoeira, tanto no Lajeado como Estrela, quando tinha Comenda, que o tema era África ou cultura, o cara estava lá com um grupo, sempre na correria. Importante pontuar, né, Aline? Quando a gente fala que a Rádio Independente, o Grupo Independente, não tem nenhum tipo de preconceito em relação à pessoa, a característica da pessoa, a etnia, a gente prova isso na atitude, na ação. Não era falar aqui é uma barbada. A gente senta aqui e fala, eu não sou preconceituoso. E não é de agora, né? Não é de agora. A nossa história, ela fala, né? A gente ela fazia antes do post bonitinho da internet. Sim, não, é porque que agora o post é bonito. bonitinho da internet às vezes não traz efeito, né? Só ele não é suficiente. Agora eu e a Aline, que é isso que o Carcará fala, né? Exato. Há muito tempo. Eu e a Aline, a gente posta uma foto aqui com o Carcará e a gente coloca, não somos racistas, nós aceitamos qualquer tipo de etnia, de movimento. E isso é fácil de fazer. Agora, a atitude, a ação, que é mais complicado. Então, isso é bonito pontuar. Mas eu quero fazer uma pergunta só para o Carcará. O nosso tempo está... Mas eu também tenho uma. Sim, tá bem explorado. Pode fazer antes, então. Eu quero perguntar o efeito da capoeira na vida das crianças. Porque eu tive a possibilidade de te assistir lá no Santo Antônio esses dias, com as crianças, enquanto saiu o resultado do gatinho e da gatinha da escola. E eu fiquei maravilhada, porque ele conseguiu, Moisés, as crianças, ele dizia só um pouquinho, peraí, fulano, agora ciclano, e as coisas estavam acontecendo com, sei lá, tinha 30 crianças naquela roda, e eu fiquei maravilhada. Então eu queria entender também o efeito da disciplina, do mostrar que outros horizontes são possíveis para as crianças. A capoeira, ela é um instrumento, né, de socializar. Eu consigo impor 1 grau, né, ou 2 graus, 3 graus de disciplina nas crianças, como uma presença de respeito por ser um mestre de capoeira. Nem todo mestre de capoeira, com toda a profissão, né, pode ter essa bagagem. Então, o que eu faço? Eu trabalho muito com ele, essa parte assim de amor, de carinho, tentar entender eles, né, porque o bairro Santo Antônio, temos crianças aqui, com muitos outros bairros também, são assim, um problema afetivo, né? Então, o que eu faço? Eu trago eles para mim. Como a linguagem é corporal na capoeira também, eu faço essa brincadeira com eles. Como você viu, faz a bananeira agora, passou da ponte, que legal, parabéns. Consegui fazer. Então, eles se sentem valorizados na capoeira por causa disso. Eles dominam o movimento e se realizam por aquele movimento. Quer dizer, você é um cara que legal, você deu um tubo, surfou, caiu, legal. Então, eles nunca vão ter esse tipo de apreço por eles, né? A não ser na capoeira. Então, aquele dia ali, outra coisa, Aline, que eu comentei contigo, que eu achei muito interessante, nós estávamos no bairro Santo Antônio, onde a maioria é preto, mestiço e tal, humildes que nem nós. E quando teve o gatinho da escola, foi o que a Aline falou, eu não vi um menino preto, uma menina preta. Aí que está afogando aquela coisa da sociedade. Então, eu não vou me expor lá, porque eu sei que eu não sou bem aceito. Cria na cabeça daquela pessoa, desde pequenininho, que o estereotipo que é para ser o campeão não é preto. E não viu uma preta. E tem uma preta que tem um black power, coisa mais linda. E ela mais volumosazinha, assim, mais cheinha, coisa mais linda. Mas eu não vou me expor. Então, se retrai, se contrai, né? Então, a capoeira eu consigo evidenciar isso. Porra, que legal, negão. Vamos lá, menino. Às vezes eu brinco com eles, né? Vamos lá, faz de novo. E tá no DNA deles. Tá no DNA dessas crianças. E ele não é só o preto, como tu viu. Tem umas loirinhas lá que dão umas pernadas, faz uma coisa mais linda. Tu vê com as bolinhas te olhando assim. Consegui fazer. Muito lindo, muito lindo. Carcará, tu é um cara que psiquicamente é forte. Tu é um cara que venceu.
Tu é um vitorioso na vida. É importante a gente pontuar, né? Quem está dando aula de capoeira há tanto tempo é um super vitorioso numa região colonizada por alemães, por italianos, como tu falaste antes. Eu acho que tu pontua bem, né? A característica mais europeia. Mas tu fala que tu sofre preconceito. A gente fala que quem é vitorioso e quem é muito forte psicologicamente, ele geralmente passa por cima, ele consegue dar um drible nesse negócio. Eu já penso ao contrário, eu acho que não, acho que deixa uma marca irreparável. Como é que tu te sente em relação a isso? Olha, eu tenho feito muita reflexão, né? Porque cada dia que passa é uma vitória, como tu está falando. E eu não me dou por vencido, a cicatriz fica, a marca fica e aprofunda. Não tem como apagar isso, Não né? tem como apagar. Não tem como apagar. E o pior de tudo isso, quando tu abre alguns meios de comunicação, tu vê a mulher lá na Copacabana pegando um haitiano, um africano e desmerecendo o cara, querendo dar chicotada, né? Tu vê no restaurante, eu tenho umas coisas assim que bem nisso está falando. Não só aqui em Lajeado, eu chego no restaurante, a princípio, bem vestido para eles, né, e tal, e eu estou com meus alunos sentados à mesa. Eu faço o pedido. Ó, quero tal. Beleza, comemos, bebemos, aí vem o garçom, quando vem trazer a conta, passa para o meu aluno. Eu levanto da mesa, já digo, só um pouquinho, meu irmão, por que você dá conta pro cara ali? Eu pedi, desculpa, eu chego no lugar onde estão as pessoas, coloquial aqui, e eu digo, bom dia, boa tarde, ninguém me responde. Aí eu, bom dia, boa tarde, já que ninguém deu bom dia, boa tarde a mim, eu dou boa tarde a mim mesmo. Isso eu aprendi lá em Porto Alegre com um angolano na Secretaria de Educação. Chegou um angolano, estava estudando na PUC, quem você não? Boa tarde. E ninguém dá boa tarde pro cara. Aí eu fiz assim com a cabeça, né? Boa tarde, mas não verbalizei. Daí, só que ninguém me deu boa tarde a mim mesmo. Aí todo mundo, boa tarde. Então, invisibilidade social sofro até hoje. Chego nos lugares, não. Agora, se eu estou com uma loira, ou com uma branca, com um carrão, com motor, aí todo mundo me olha. Aí eu estou ali de chinelinho, minha calça de capuz, berimbau na mão, sou ignorado, né? Então, eu chego, graças a Deus, eu tenho postura, como eu disse, né? Se eu chego no lugar, eu faço questão de ser visto, né? Porque a gente está num momento de reconhecimento e afirmação da nossa etnia, da nossa cultura. Não podemos mais ser ignorados, não podemos mais ser subjugados, porque eu tenho cabelo trançado, que é Rastafari, eu fumo ganja, ou eu sou maconheiro, ou porque eu sou preto, eu sou o cara que provavelmente vai roubar, ou porque vai assaltar, né? Então, tudo é pré-julgado para tudo. Então, a gente não tem aquele sossego. Aí tu abre hoje já me emociono, um veículo de comunicação, tu vê lá o negão preso, algemado, amarrado, arrastado de novo, que nem um animal, tal. Se fosse um europeu, um branco, não ia ser assim. Eu já vi também, coitado dos meninos que entregam os motoboys em Rio de Janeiro, outros capitais. O cara desce arrogante, porque o cara é motoboy, é simples, é preto, tá entregando um negócio, o cara esculacha, mas não ofende ele, ofende a etnia dele. Então você pode ofender a mim, ou o cara caráter, ou o cara mau caráter, babá. Agora começa, o negro, babá. Aí eu saio, roda a baiana. Poderíamos seguir, né? Tem várias mensagens aqui de carinho das crianças lá também do projeto Vida Santo Antônio. Várias mensagens aqui, depois a gente encaminha para o mestre Carcará, a gente não vai conseguir registrar. Mas uma baita entrevista, Moisés. Legal. Valeu. Carcará, muito bom falar contigo mais uma vez. Volta sempre aqui. Deixa para tomar um café. Com certeza. Essa casa aqui já me recebeu várias vezes, já me fez parceria muitas vezes nos nossos eventos de capoeira, né? Então, só tenho um grande carinho, nenhum apreço por toda a equipe aqui da Rádio Tropical Independente, a MFM, né, e tal, os meios de comunicações que tem aqui. Então, só agradecer, o carinho é recíproco, né? Sempre bem recebido, sempre bem... Agora, uma coisa que eu quero só terminar aqui. Elevador é quase um templo, momento para ninar teu sono, sai desse compromisso, não vá do de serviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de todo açoite, fator real da nossa história. Lindo. Mestre Carcará conosco hoje na temática Sem Preconceito.